Ah, eu não teria coragem de morar em uma casa impressa em 3D. Vai tirar o emprego dos pedreiros? Pois como é que funciona uma impressão 3D? Não tô ficando louco. Nossa, isso aí não é seguro. Não pode nem colocar um prego na parede que vai derrubar a casa. Bom, assunto delicado. Tem uma casa aqui dentro. Não é pegadinha, não é clickbait e eu não tô ficando louco. Aqui dentro existe uma casa virtual. Da mesma forma que você consegue pegar um PDF e imprimir ele na sua impressora aí na sua casa, no seu escritório, hoje em dia nós já somos capazes de colocar um pendrive em uma impressora e imprimir uma casa. É mesmo? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Aqui dentro tem um modelo 3D que nele existem todas as informações necessárias para se construir uma casa. Essas informações são material, área, metragem quadrada, tudo aqui em um espaço de menos de 5 GB. E da mesma forma que você pode colocar esse mesmo pendrive em uma impressora, imprimir aí seus documentos, seu boleto, suas contas, hoje você pode colocar isso aqui em uma impressora e imprimir uma casa, que é uma tecnologia que simplesmente assim explode a cabeça de muita gente. Porque imagina aí, você tem uma casa impressa, totalmente sua, em um intervalo de mais ou menos 24 horas. Ou seja, dependendo da casa, dependendo da quantidade de quartos que você quer, você pode ter uma casa construída em apenas um dia. E muita gente começa a questionar, tá, e aí para onde é que vão os pedreiros? Como é que vai ficar a profissão de arquiteto depois disso? Será que essa tecnologia vai realmente pegar? Isso é seguro? E eu tô aqui para te responder tudo isso. Então, vamos iniciar o vídeo falando sobre a impressão de casas em 3D. Imagina que você já tem um terreno e que você tá louco para construir uma casa. E aí você começa a ver a questão de orçamento, falar com o arquiteto, falar com o engenheiro, começar a ver questão de equipe para construir a sua tão sonhada casa. Então você vê que obras são coisas demoradas, dá muita dor de cabeça e muitas vezes acontece da obra simplesmente estourar o orçamento. Ou seja, você pensa que a casa vai custar talvez 95, 100 mil reais e ela acaba custando 120, 130. É ruim, mas acontece. E isso quando não acontece alguns problemas que atrasam a sua obra. Enfim, são muitas coisas que podem acontecer que hoje a gente já pode resolver com uma tecnologia simplesmente inovadora. Agora eu vou botar à venda por uma módica quantia a mais nova invenção da ciência farmacêutica, terapêutica e laboratórica. O trabalho de uma vida. Capaz de imprimir casas aí em intervalos de horas e te entregar a casa a ponto de morar. O que eu tô falando pra vocês aqui não é magia, o que eu tô falando pra vocês aqui não é uma tecnologia assim super avançada que acabou de ser criada. Não, isso já existe. Inclusive a impressão 3D já está se tornando cada vez mais comum, tá? Pois hoje em dia você mesmo aí da sua casa já é capaz de imprimir aí algumas peças em 3D de tamanhos variados, como esses exemplos que eu estou mostrando aí para você. Imprimir uma casa não seria muito diferente disso, já que o que você precisa seria basicamente os mesmos equipamentos e os mesmos materiais. Pois como é que funciona uma impressão 3D? O que você precisa é basicamente pensar ali, fazer o seu projeto, desenhar, projetar e aí então passar para o computador e desenvolver um modelo 3D. Com esse modelo 3D pronto e convertido, você pode passar aí os arquivos para a máquina, para a impressora, que vai imprimir aí o seu modelo 3D utilizando algum material, alguma resina, capaz de ser aquecido e de se moldar ali de acordo com o modelo 3D que você fez. Uma casa é mais ou menos a mesma coisa. Por isso que eu mostrei isso aqui para vocês. Ou seja, tem uma casa aqui dentro. E nesse modelo tem que constar todas as informações necessárias para construir uma casa. Não é só imagem, não é só o modelo. Esse modelo ele tem que ser, por exemplo, em BIM, Building Information Modeling, ou algo parecido como modelo de informação da construção. Ou seja, esse modelo ele tem todas as informações, todos os cálculos, tudo que precisa para realmente se fazer uma casa. É como se fosse de fato a casa, só que em arquivo virtual. Você vai estar imprimindo uma casa, uma residência, o local onde você vai passar o resto de sua vida. Então, cuidado para não perder esse arquivo aqui, tá? Ele é bem importante. Continuando o vídeo, então uma coisa que eu posso afirmar para vocês, pessoal, é que o futuro chegou.
Talvez hoje a gente não tenha carros voadores, teletransporte e esses tipos de tecnologia que a gente costuma ver em filmes e séries, mas a impressão de casa 3D pra mim tá ali, ó, nesse mesmo patamar, porque é uma coisa que naturalmente a gente não costuma pensar, não costuma imaginar. Então uma coisa eu posso te afirmar: o futuro chegou e ele parece ser muito interessante para alguns e bem assustador para outros. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Juan Ventura, eu sou arquiteto, e aqui nesse canal eu falo com você sobre curiosidades sobre arquitetura, decoração e cultura pop. Aqui eu avalio personagens de séries, filmes e jogos e sugiro decorações aí inspiradas nesses personagens. Já falei de Thomas Shelby, da série Peaky Blinders, já falei de Wandinha, já falei de Enid Sinclair, da série Wandinha também, e já falei de muitos outros personagens que talvez você possa se interessar e gostar. Tem muito conteúdo aqui nesse canal, então se inscreve porque tem vídeo toda sexta-feira aqui a partir das 18 horas. Então, vamos continuar falando da casa impressa em 3D, porque eu aposto que você não vai acreditar nas coisas que eu tenho para dizer aqui. Então fica até o final do vídeo. Bom, as vantagens dessa tecnologia são muitas. Como eu já tinha falado para vocês, dá para imprimir uma casa em até 24 horas, o que é um tempo recorde. Imagina aí você já ter a estrutura da sua casa preparada em apenas um dia. Você já podendo ir morar aí na sua casa um dia depois. Imagina você aí que tem terreno agora, o quão não seria ótimo você já ter uma casa projetada, linda, do jeito que você quer, em apenas um dia. Dependendo de onde você mora, em um dia não chega nem suas compras da Amazon. Em um dia, às vezes nem confirma o pagamento de um boleto. É realmente pouquíssimo tempo. Outra vantagem é que se gasta bem menos material, porque quando você vai construir uma casa de alvenaria convencional, você tem que utilizar muitos materiais aí e fazer várias misturas no próprio canteiro de obra. Porque vai lá, brita, areia, cimento, água, tijolos. Então, como você pode ver, a construção 3D é muito prática por causa disso. O que torna esse tipo de construção muito mais rentável e sustentável, já que, pensa comigo, você vai estar utilizando menos material, você vai estar evitando desperdício, e o material que você vai utilizando ele pode ser inclusive reciclado em alguns casos. Então, menos desperdício é bom para o seu bolso, é bom para o planeta. Eu estou trazendo esse assunto de casas impressas em 3D para vocês, porque esse assunto aqui simplesmente viralizou no meu TikTok. Já foram mais aí de 500 mil visualizações sobre a casa impressa em 3D. E algumas dúvidas surgiram a partir disso daí. E eu estou aqui para responder para você algumas delas. Essa tecnologia realmente funciona? Você acredita que isso vai pegar? Bom, eu acredito que vai pegar sim, porque o setor da construção civil, ele é um setor que normalmente não tem muita inovação. Então, quando surge uma inovação realmente como essa, capaz de reduzir custos, ecológica e que traga muita agilidade, o setor da construção civil normalmente abraça. E eu acredito que em alguns anos você mesmo vai ver a impressão de casa 3D em seu bairro. Ou será que não? Então assim, no início é difícil, no início é caro, a gente vai engatinhando aí com essas novas tecnologias, mas toda tecnologia passa por isso. É normal e eu acredito que talvez em alguns anos seja comum, inclusive no Brasil, a impressão de casas 3D e existam empresas especializadas nesse tipo de serviço. E aí, é caro? Cabe no bolso? Por enquanto, eu ainda não posso te dizer, porque eu não sei. Isso é um absurdo! Vou chamar a polícia. É uma tecnologia que está sendo testada. Eles usam um material, veem se funcionou, veem se dá certo e etc. O custo que isso deu, e aí eles tentam baratear e melhorar a tecnologia. E um questionamento muito importante é: vai tirar o emprego dos pedreiros? Bom, assunto delicado. Ih, rapaz. Se constrói hoje no Brasil da mesma forma que se construía 30, 40, 50 anos atrás. Então as pessoas já se acostumaram de que é assim que se constrói, etc. E assim, a construção 3D ela é uma revolução. Eu não sei se ela vai chegar aqui no Brasil com tanta força de uma hora para outra desempregar vários pedreiros. Isso pode acontecer em alguns casos. Mas eu, como arquiteto, acredito que a construção convencional, alvenaria e etc., ainda tem muito ainda ao que ser utilizada. E não vai simplesmente desaparecer, porque a gente já tem outras tecnologias aí que já estão em vigor aqui no Brasil e mesmo assim ainda se constrói com tijolo, cimento, alvenaria e etc. Então o emprego dos pedreiros aí está garantido, pelo menos por mais alguns anos. E uma pergunta muito comum é: afinal, essa tecnologia é segura? O que me garante que essa casa tem uma durabilidade aí igual a da casa de alvenaria? E o que eu posso te afirmar é
senta, relaxa, que é uma tecnologia muito segura sim. Pois como eu falei para vocês, o setor da construção civil é um setor aí muito tradicional que rejeita aí muitas inovações. Mas quando ela aceita uma inovação, essa inovação tem que ser muito segura, tem que ter sido testada, tem que ter sido aprovada. E lá no meu vídeo do TikTok se falou muito disso. Inclusive, se você não me segue no TikTok, vai lá, ó, @arc.juanventura. Lá eu trago essas novidades, esses assuntos aí bem diferentes para você, dá uma olhada lá. No meu vídeo que viralizou, muita gente dizia: nossa, isso aí não é seguro. Ah, eu não teria coragem de morar em uma casa impressa em 3D. Não pode nem colocar um prego na parede que vai derrubar a casa. Gente, isso aí não faz o mínimo sentido. É claro que a casa impressa em 3D é muito segura. Inclusive, ela pode ser até mais segura que uma casa de alvenaria, já que ela é feita basicamente de concreto. E algumas versões dela, inclusive, são preenchidas aí o interior com estruturas metálicas para deixar esse material, ou melhor, para deixar essa construção ainda mais segura. Então não tenha medo. E falando em medo, eu fico imaginando o que os haters aí da impressão 3D de casas falariam quando eles descobrissem que já existem casas feitas de isopor. Então assim, se você teria medo de morar em uma casa impressa em 3D, amigo, sua cabeça vai simplesmente explodir quando você assistir esse vídeo aqui, você vai ficar louco. Porque nesse vídeo aqui, eu tô falando em uma casa de isopor, isso mesmo, uma casa de isopor. Então, comenta, se inscreve, deixa o like nesse vídeo, clica aqui e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima aí, fui!